Olá, queridos alunos dos nonos anos A, B e C da manhã, como vão? Tudo bem? Olha, antes da gente ir para a nossa aula, desejo que essa videoaula encontre todos vocês com muita paz, com muita saúde e também com muita alegria, tá bom? Continuamos com as nossas aulas remotas, né? E ainda também estudando esse grande acontecimento que foi a sedição de Juazeiro aqui no ano de 1914. Essa guerra que houve entre os seguidores do padre Cícero e as tropas enviadas pelo governador do estado, o coronel Marcos Franco Rabelo, né, que era inimigo do padre Cícero, visto que o padre Cícero era um aliado político muito forte do antigo governador, né, o Nogueira Scioli, que governava o Ceará já por muito. A família Scioli tinha um controle da política no estado já por muito tempo, né? Por mais de 20 anos eles tinham controle da política no nosso estado e tinha uma série de aliados espalhados pelo estado, assim como também tinha opositores, pessoas que não gostavam do estilo da família Scioli de governar. No entanto, essa oposição era muito fraca, né? Não conseguia derrotar o governador Nogueira Scioli nas eleições. Porém, uma esperança surgiu em 1912, quando houve a candidatura do coronel Marcos Franco Rabelo ao governo do estado do Ceará. Essa candidatura recebeu um amplo apoio, né, de vários setores da sociedade de Fortaleza, que protestava naquele momento contra Nogueira Scioli, já não aguentava mais a política de Nogueira Scioli. Nogueira Scioli que tinha muitos aliados entre os coronéis, e entre esses coronéis estava Floro Bartolomeu e Padre Cícero aqui em Juazeiro. E dos protestos contra Nogueira Scioli, né, foi feita lá a passeata das crianças, né, pelas ruas de Fortaleza, e Nogueira Scioli mandou reprimir essa passeata com bastante dureza e a polícia atirou nos manifestantes, matando inclusive algumas crianças. Isso gerou uma revolta muito maior, ainda no ano de 1912, e Nogueira Scioli teve que entregar o governo do estado, né? Ele acabou renunciando e mais tarde o coronel Franco Rabelo assumiu o comando do estado do Ceará, né? E resolveu desarticular todos aqueles grupos que davam apoio a Nogueira Scioli, né? O Franco Rabelo resolveu desarticular esses grupos e Padre Cícero e Floro Bartolomeu estava entre esses apoiadores de Nogueira Scioli. Inclusive, Floro Bartolomeu, no ano de 1913, fez uma viagem para o Rio de Janeiro, né, para conversar com Nogueira Scioli, que tinha deixado o Ceará e estava no Rio de Janeiro, e para conversar também com o senador Pinheiro Machado, né, que também era um forte aliado de Nogueira Scioli, né, e que era um oligarca muito forte, que tinha muito poder político na Primeira República. E isso foi entendido por Franco Rabelo como uma conspiração contra ele. Então, se antecipando, Franco Rabelo mandou tropas para a cidade do Crato, cerca de 200 homens, para prender todos os que ele encontrasse, né, fazendo alguma articulação contra o seu governo. Mais tarde ele foi mandado outros 800 e tantos homens, se somando a essas tropas que já estavam no Crato, totalizando mais de 1.000 homens para invadir Juazeiro, né, e se possível fosse levar a cabeça do padre Cícero
e de Flor Bartolomeu para Fortaleza. Mas as tropas subestimaram a organização dos homens de Juazeiro. O padre Cícero tinha um carisma muito forte, né? Tinha também aliados políticos muito fortes, que mandaram jagunços para defender a nossa cidade. Em 6 dias foi cavado um valado, né? Uma trincheira em torno da cidade, onde não se dava para cavar, foi erguido um muro. Ainda hoje nós temos vestígios desse muro ali, quem vai para o Horto, no caminho para o Santo Sepulcro. Existe um muro de pedra lá, né? Foi recentemente foi reerguido lá pelo padre administrador do Horto. Descaracterizou um pouco, né? Porque ele colocou cimento, né? Colocou um portão, mas ainda há vestígios desse muro de pedra. Foi colocado pedra sobre pedra, né? E onde não se dá, porque lá era mais difícil cavar, e onde se podia cavar foi cavado uma trincheira, tá? Orientado por um sobrevivente de Canudos que veio se estabelecer em Juazeiro, né? O padre Cícero e Flor Bartolomeu resolveram defender a cidade dessa forma. E os soldados subestimaram a organização dos homens de Juazeiro, achando que estavam melhor armados e que seria fácil tomar a cidade. Fizeram uma primeira investida contra Juazeiro. No entanto, essa investida foi muito mal sucedida. Terminou com a derrota dos soldados, né? Tiveram que retornar ao Crato, cansados, tá? De uma viagem a pé de Iguatu até a cidade do Crato, já que não existia linha férrea nessa época ainda, né? Não existia trem que descesse até aqui ao Crato. E as tropas comandadas pelo Major Olímpio, aliás, Olímpio não, Alípio, elas foram derrotadas nessa primeira investida. Então as tropas resolveram se organizar e fazer uma segunda investida. Porém, essa segunda, inclusive ganharam um canhão, né? E eles achavam que com esse canhão eles iriam facilmente derrotar Juazeiro. Mas quando foram testar o canhão não funcionou bem. Sempre que atirava, o canhão virava a boca para trás. E aí os soldados ficaram ainda com mais medo, porque achavam que era coisa do padre Cícero aquilo ali, né? Esse defeito no canhão era coisa do padre Cícero. Houve uma segunda tentativa de invasão a Juazeiro. Essa segunda tentativa também foi mal sucedida, inclusive os homens de Juazeiro, matando alguns combatentes, alguns soldados combatentes, tomaram o canhão, né? O canhão hoje se encontra exposto lá no Memorial Padre Cícero, para quem quiser ver. E depois, de surpresa, o Flor Bartolomeu, né, sob as bênçãos do padre Cícero, né, foi até o Crato e invadiu a cidade do Crato, e os soldados se retiraram em fuga. Antes já tinham se retirado em fuga, passaram por Barbalha, por Jardim, tá? E se embrenharam no mato em fuga. E a cidade do Crato foi tomada pelos homens de Juazeiro, foi saqueada, né? E o coronel Franco Rabelo mandou uma terceira tropa, né? Reforços para uma terceira invasão a Juazeiro, mas os homens de Juazeiro já estavam muito fortalecidos, já era um grande número. Encontraram esses soldados perto de Iguatu, num local chamado Miguel Calmon. Houve um confronto violento entre as tropas dos soldados e os homens de Juazeiro, e o próprio comandante das tropas
foi morto, né? Foi encontrado no dia seguinte, depois de uma noite de tiroteio, foi encontrado no dia seguinte com um tiro na testa, morto, ele ao lado do seu cavalo também morto. E aí os soldados sem comando não tiveram mais o que fazer, fugiram, e os homens de Juazeiro, já cerca de 5.000 deles, comandados por Flório Bartolomeu, tomaram um trem e foram até Fortaleza. E por onde eles passavam, eles iam saqueando, né? Chamado saque de guerra. Iam saqueando as cidades, né? E o coronel Franco Rabelo já não tinha mais como resistir. Antes mesmo dos homens chegarem a Fortaleza, Franco Rabelo foi deposto, né? E o governo federal nomeou um interventor para ocupar o governo do estado do Ceará. Os homens chegaram a Fortaleza, Franco Rabelo já tinha deixado o Fortaleza em direção ao Rio de Janeiro, e dessa forma triunfou o movimento revoltoso de Juazeiro, que derrubou o governo do estado do Ceará, Franco Rabelo, né? Restabelecendo no poder não mais o Nogueira Scioli, né? Não mais ele, mas assim, aqueles que apoiavam Nogueira Scioli, os aciolistas, acabaram retornando ao poder no estado do Ceará com esse movimento começado aqui em Juazeiro, liderado por Padre Cícero e por Flório Bartolomeu, o seu braço direito, tá? Essa foi a revolta, a sedição de 1914, essa guerra que aconteceu aqui em Juazeiro do Norte, né? Há mais de 100 anos atrás. Vou passar um videozinho para melhor explicar também para vocês, tá? E vocês fiquem aguardando o nosso trabalho na próxima aula, tá bom? Tenham todos vocês uma semana abençoada por Deus e um forte abraço a todos.